Fala, minha gente linda! Tô aqui pra trazer um pouquinho também desse formato de prosa, de conversa, pra gente trazer esses ensinamentos e trazer essas chaves que vão sendo entendidas através do corpo, da vida, mas também nesse lugar mesmo de conversa, pra gente estar aqui como um grande círculo, uma grande espiral, pra gente trocar e trazer esse lugar através da palavra também, que eu sinto que é uma coisa muito necessária, né? A gente ter sabedoria na forma como a gente se comunica, a gente realmente se comunicar com essa grande força divina do coração, né? Então, realmente ser guiado através e ser canal desse grande amor pra gente compartilhar essa fala. Então, pra gente iniciar esse quadro aqui, esse espaço, essa espiral, eu trouxe meu companheiro, Vitor Terra, pra estar aqui compartilhando um pouquinho dessa fala, assim, desses ensinamentos que ele me traz diariamente. Então, senti de trazer ele aqui, ele amorosamente aceitou, pra gente estar aqui compartilhando um pouquinho do que a gente conversa, da forma como a gente troca e como isso pode servir, assim, e alguma chave servir pra vocês. Aqui a gente já fica muito feliz. E é isso, vamos lá. Eu tava conversando esses dias junto com o Vi, a gente tava conversando e a gente entrou num assunto muito bonito, que era essa força de obedecer a si. Que obedecendo a si, você tá obedecendo a Deus, né? Então esse lugar de desobedecer o que nos foi colocado a nossa vida inteira como esse caminho, e que a gente realmente olha para esse lugar e a gente fala, meu, acho que não é por aí que eu quero seguir. Então a gente obedece a si, obedece às nossas vontades genuínas, né? O nosso coração genuíno. E a partir do momento em que a gente realmente abaixa essa cabeça, né, pra obedecer a si mesmo, como esse grande canal do divino, né, de Deus. Aqui a gente vai utilizar o nome Deus, mas você pode utilizar da forma como fizer sentido pra você. Mas aqui a gente fala dessa grande força, né, criadora desse universo. E o Vi trouxe umas questões muito bonitas sobre isso, assim, e eu queria que você partilhasse um pouquinho com eles também. Sim, obedecer. A gente entrou num contexto, numa conversa, que a gente entendeu, a gente tentou ressignificar essa questão do obedecer, essa questão de prestar contas, né, de respeitar. E a gente buscou entender como que a gente pode obedecer, né, esse pai, essa mãe, mas algo que traga mais para o interno, algo que traga mais para o nosso universo interno, como a gente pode nos auto-obedecer, vamos dizer assim. Só que não aquela parte que reproduz quem a gente pensa que a gente é, não aquela parte que ficou às vezes marcado na mente, né, de uma criação, de um pai, de uma mãe, que busca esse respeito, entre aspas, busca esse obedecer, quer que a criança obedeça, mas as vontades muitas vezes do pai, né? Às vezes na melhor das intenções, mas não necessariamente para algo, não necessariamente tenha uma instrução do por que você tem que obedecer, né? Por que você tem que obedecer a alguém que é mais velho, que teoricamente é mais responsável e que teoricamente também sabe o que é melhor para você. E às vezes a gente acaba crescendo um pouco cego quanto a isso, né? Olhando para aquele pai, olhando para aquela mãe que está instruindo a gente e obedecendo às vontades de uma micro-sociedade ali que é a família, né? De uma microcultura ali que é a família, e aquilo vai se expandindo, vai trocando, né, com outras famílias, e muitas vezes a gente acaba crescendo, obedecendo e sendo uma pessoa muito responsável, sendo uma pessoa responsiva, sendo uma pessoa submissa, só que aos outros, às vontades dos outros, né? Isso começa lá atrás, começa lá na infância, começa com nossos pais, então isso começa acontecendo. E claro, né, não estou dizendo que nós, quando crianças, ou então se você cria uma criança, cuida de uma criança, não precisa de limites e orientações e de certa maneira essa força de obedecer. A questão não é essa, a questão é olhar as coisas com mais honestidade
e entender se houve de fato alguma submissão, se houve de fato uma repressão, se houve um comportamento de repressão forte, um comportamento de repressão intenso ali nessa infância, e o que isso gerou a partir de então e o que isso gerou hoje, o que isso gerou de comportamento, o que isso gerou de comportamento submisso e aquela questão de abaixar a cabeça. Só que agora, né, a Cuba falou do positivo, agora eu tô falando um pouco desse lado desequilibrado, do lado negativo, e que isso gerou. Então o que a gente vê muitas vezes são pessoas que elas são submissas sem perceber. Por quê? Porque muitas vezes o pai e a mãe, olha só uma armadilha de como você pode ser submisso às vezes sem perceber, por uma revolta. Eu vou explicar. Por exemplo, um pai e uma mãe, né, queria muito que você fizesse alguma faculdade específica, uma faculdade X. Vamos colocar, sei lá, enfermagem, por exemplo, ou medicina, que é mais clássico. E aí ele queria muito que você fizesse isso, só que aí o ser começa a crescer, começa a ver que não quer aquilo, mas ele ainda não sabe o que quer de fato, não tem maturidade ainda para entender o que quer de fato. Não tem tempo direcionado para que ele consiga se autoconhecer a ponto dele entender o que ele quer, né? Exato, não tem tempo ainda para entender o que ele quer. Só que esse comportamento geralmente paterno ou dos cuidadores, né, ali na infância, falando até um pouco mais tarde, né, um pouco mais na adolescência, começa a gerar esse comportamento, uma rebeldia, né, um espírito de revolta muito grande, uma raiva e uma vontade de fazer tudo diferente. Então essa vontade de fazer tudo diferente faz com que essa pessoa que ainda não teve esse olhar de autoconhecimento mais cuidadoso, ela vá para um caminho totalmente oposto daquele caminho que os pais estavam meio que obrigando ela, né, de uma certa maneira subliminar, às vezes estavam buscando direcionar aquela pessoa, induzindo, né, aquela pessoa a seguir tal caminho. Então esse ser ele se revolta, ele tem um processo de muita raiva com aquilo e ele vai para um caminho totalmente oposto, como se aquilo fosse uma liberdade genuína e é um caminho para essa liberdade, mas ainda não é, e é uma forma de se submeter, porque ainda assim não é uma escolha equilibrada, não é uma escolha consciente, não é uma escolha que pondera, é uma escolha revoltada. Então, eu estou falando isso só para quebrar esse lance, ainda a gente vai chegar nessa questão de obedecer, mas para quebrar esse lance de que o submisso, de que a submissão é só uma postura medrosa, só uma postura muito passiva que abaixa a cabeça. Não é isso. Muitas vezes a pessoa submissa é a pessoa que está com muita raiva, que está com muita revolta e ela está submetendo muito. E a gente sabe disso, a gente sabe que pessoas que têm muita raiva em descontrole, né, raiva em desequilíbrio, a energia da raiva ainda sem um processo ali de cura, de equilíbrio dessa energia, ela faz muito mal para quem está sentindo. Então não tem como essa postura trazer uma liberdade, porque ela não parte de uma escolha, ainda uma escolha, não parte de uma escolha consciente, né? É ainda uma escolha inconsciente de tentar fugir de uma dor, tentar fugir de uma repressão, tentar fugir de uma obediência cega. Então esse é um dos exemplos de alguém que pode ser submisso e muito obediente, muito responsável, inclusive, indo para o lado oposto, né? E com muita revolta, com muita raiva, e fazendo algo que aparentemente é totalmente diferente, mas gira em torno daquele núcleo, ainda seguindo uma consequência de uma causa que aconteceu ainda naquele núcleo inicial. Então ainda não aconteceu um desligamento energético, um desligamento emocional de fato, não que tenha que acontecer um desligamento físico, às vezes acontece, e então ainda não aconteceu esse desligamento emocional para com que esse ser consiga se sentir livre e merecedor de uma nova vida por si mesmo. E aí então conseguir descobrir quais os caminhos que vai levar esse ser, essa pessoa, esse homem, essa mulher, para esse lugar de obedecer, para esse lugar de obediência e o que significa essa obediência. Então, como a Cuba trouxe, a gente entrou nessa obediência como algo relacionado a Deus, como algo relacionado ao divino. Então, dentro desse processo, desse desenlace principalmente dessas memórias mais antigas, memórias de dor que todos nós temos e todos nós vamos tentando buscar maneiras de lidar com isso, buscar maneiras de transmutar isso. Isso é uma coisa universal. Então é importante também entender que tudo que a gente está... Eu acho que isso é um dos grandes sinais de maturidade, que é entender que tudo que a gente está sentindo, que a gente está passando, a gente não está passando e sentindo sozinho, não é algo exclusivo nosso.
Então a maturidade é entender que, todo mundo sente isso também em algum nível. A diferença é que umas pessoas resolvem assumir, resolvem se submeter a uma vontade maior interna que começa a se levantar dentro dessa pessoa, começa a ressurgir, começa a se revelar dentro dessa pessoa. E aí sim, eu acho que na minha visão é a única coisa que a gente deve se submeter, que é essa vontade, que é esse espírito que começa a se revelar e que ele é muito sutil, muito amoroso, então ele não é violento, ele espera o tempo que a gente comece a buscar uma maturidade por nós mesmos, ele espera que a gente, essa energia que não é um ser, é uma energia que está dentro de nós e que está em tudo também, começa a emergir silenciosamente mesmo, porque Deus é o silêncio, a gente sabe disso, Deus é tudo, mas ele começa a se manifestar no silêncio, então ele começa a levar a gente para um estado de desconexão de quem a gente achava que a gente era, do mundo que a gente aprendeu a obedecer, das responsabilidades que a gente aprendeu a herdar e muitas vezes se orgulha disso. Por exemplo, dando um exemplo também de trabalho, uma pessoa que é muito certinha no trabalho, é muito certinha por quê? Porque sempre ouviu desde a infância que o trabalho é a coisa mais importante da vida, que você tem que ser muito certinho, você tem que ser muito responsável. Então essa pessoa ela é uma séria candidata, ou é um sério candidato a ter crises de ansiedade, a ter um burnout, porque ela acha que ela precisa lidar com tudo, ela acha que ela precisa abraçar o mundo, ela acha que ela precisa responder, né? Que é ser responsável, ser responsivo, ela acha que ela precisa responder sempre ao externo e precisa dar o melhor de si para o externo. Para quê? Para quê? E é justo a gente querer dar o nosso melhor para o externo também, não é uma fala contra isso, é justo a gente querer transbordar o nosso melhor, mas isso no estado de equilíbrio, no estado de transbordamento, que não é o estado que a gente está falando agora. Então esse dar o seu melhor, no fundo, né? E é importante a gente entender isso dentro do nosso inconsciente. Eu preciso dar o meu melhor para que eu seja, já visto, agora seja não, para que eu seja aceito, para que eu seja aceita e para que no fim das contas eu não fique sozinha, eu não fique sozinho e não me sinta abandonado ou rejeitada de nenhuma forma. Então é uma postura que ela visa manter uma certa identidade que eu acredito que é a minha identidade, que é a identidade que eu aprendi a acreditar, que eu me habituei tanto a ser, que eu acredito desde a infância e fui estimulado também a acreditar nisso, e me habituei tanto a ser isso que eu acredito que eu sou isso. Então eu vou continuar propagando esse condicionamento de querer ser obediente ao externo, querer ser responsivo ao externo. Enquanto eu quero fazer isso, enquanto eu faço isso, muitas vezes eu acabo me ferindo, muitas vezes eu acabo passando por cima das minhas vontades, dos meus desejos e não sendo responsável pelo meu interno, que é o quê? Não ser responsável pela minha evolução, não ser responsável pelos meus caminhos, pela minha felicidade. Então é muito raro a gente encontrar uma pessoa que foi estimulada desde sempre a ser responsável pela sua felicidade. Isso é até meio revolucionário, isso é até meio criminoso, na verdade, né? Um pai, geralmente, que faz isso com os seus filhos, muitas vezes ele é visto como alguém que não está sabendo criar os filhos, né? Porque ele está estimulando a felicidade, que é algo natural, que é algo muito natural, que deveria já ser assim. Acredito que está caminhando mais para ser assim, estamos caminhando para ser mais assim, de forma natural. Mas esse pai, essa mãe é visto como louco, é visto como fora da realidade. E de fato é fora da realidade, é fora dessa realidade que está colocada nesse mundo, nesse sistema mesmo, né? Sistema do mundo, esse sistema de pensamento, esse sistema de crenças, que é o sistema mais aceito e que a gente luta para não sair disso inconscientemente, porque se a gente sair disso, a gente tem muito medo do que virá. Do que virá, o que vai vir, o que é essa liberdade? Para onde isso vai me levar? Estou tão identificado com esse meu mundo, com essas memórias, por mais que doa, mas é um lugar confortável, é um lugar seguro, é um lugar que eu já conheço, então não tem muito essa promessa de uma certa liberdade, mas essa liberdade também vem com uma coisa do desconhecido, então gera um certo medo, né? Então, passado esse ponto, passado essa transição de entender todo esse processo, né?
ir para esse caminho de cura, ir para esse caminho de autoconhecimento e de cura desse processo, né? E de autoaceitação, de auto-perdão, de ressignificação também dessas memórias e dessa identidade que a gente acha que a gente é. O que acontece é que também muita gente se sente perdida depois disso, porque é aquilo que eu acabei de falar. O que é essa liberdade? O que é essa promessa dessa liberdade? Para onde isso vai? Para onde isso vai nos levar? A nossa gata tá ali. A nossa gata tá arrastando pote. Tá arrastando pote. Com ração dentro. Filha! Então o que é essa liberdade que a gente tanto sonhou e agora já vislumbra? Vamos lá. Vai lá enquanto Continua. Que a gente tanto sonhou e agora a gente vislumbra com mais tato, com mais sensibilidade. Então é importante entender dentro dessa transição, além das questões que a gente já conhece, né? É necessário ter coragem, abraçar o novo, abraçar o desconhecido, ter confiança, se segurar na sua fé, na sua espiritualidade. Isso tudo a gente já conhece, então a gente entrou, eu e a Cuba, e por isso a gente está falando isso hoje, a gente entrou num outro ângulo, numa outra percepção disso. Então comecei a entender dentro de mim e perceber em mim e perceber também os processos com outras pessoas, que uma pessoa ela pode se desconectar desse falso eu, dessa realidade que foi muitas vezes um sonho que a gente acaba vivendo por anos, e é necessário se desconectar por um lado disso, ressignificar tudo isso. Só que se a gente não colocar Deus como sendo o centro, realmente, de fato. E essa não é uma visão religiosa, essa é uma visão extrafísica, é uma visão metafísica, é uma visão espiritual, é uma visão emocional, é uma visão energética. Se não houver a centralização de Deus como sendo, de fato, o nosso sol, né, ao qual realmente é a nossa vontade, é o nosso amor, é o nosso espírito generoso, é o nosso espírito de cuidado, é o espírito da gentileza, é aquele algo a mais, é o algo que é muito forte, mas é muito suave, é muito intenso, mas é muito leve também. Então, foi o que a Cuba falou, cada um chama de um nome, chama de amor, chama de Deus, chama de Alá, chama de Olodumare, cada um tem seu nome, mas a gente começa a entender Deus a partir de Deus é uma fonte, Deus é a fonte primordial, Deus é uma fonte primordial de energia, Deus é pura luz, Deus é a manifestação, Deus é a junção do amor, da ação, da sabedoria, Deus é o todo. Então como que a gente traz esse Deus para a nossa vida prática, para que a gente não continue reproduzindo uma certa fé cega, meio que inconsciente, uma obediência pseudo-espiritual que vá para um lado muito religioso também. Então a gente entende que essa obediência ela deve vir a esse eu sou, esse eu superior, que é esse algo maior, mas que está pulsando dentro da gente, que é esse algo maior que está em tudo, que está em tudo e todos, que é a manifestação da natureza. E agora a gente começa a reconhecer isso, reconhecer essa luz, essa faísca, esse fractal dentro da gente, dentro do nosso coração. Então centralizar essa força, centralizar essa energia de forma prática na vida vai em tudo, né? Isso está em tudo, tá em todas as nossas ações, em todos os nossos pensamentos, é se questionar se as escolhas que eu estou tomando agora, se as escolhas que eu tô pensando para minha vida, se elas estão em acordo com o que eu sinto ser Deus dentro de mim. Se antes de tomar essa decisão, a gente começa a se questionar, a gente começa a se aconselhar com esse Deus interno, com esse eu superior, antes de realmente de tomar uma ação às vezes pode ser precipitada. A gente começa a pensar, só que não é pensar com a nossa mente condicionada, é muito mais um pensar com o coração, que é onde mora esse Deus, que é onde mora esse centro da nossa vida. E agora, colocar isso em prática é firmar um compromisso com isso, é firmar um compromisso com essa essência, com essa energia Deus. E é realmente colocar, trazer essa essência de respeito, de amor, e trazer essa intimidade com esse Deus.
para que esse Deus não fique um Deus distante, um Deus que dependa de práticas, um Deus que dependa de práticas excessivas, um Deus que dependa de templos, um Deus que dependa de religiões. E cada um busque esse Deus onde sinta que seu coração se afinize, até mesmo em religiões, até mesmo em templos. Não temos nada contra também. A questão é entender primeiramente que Deus não é um ser. Isso é muito importante. Deus, a gente fala de obediência, de que Deus é pai e mãe, e arquetipicamente é sim pai e mãe, porque é tudo. É pai, mãe, homem, mulher. Mas Deus não é um ser. É muito importante entender que Deus não é um ser. É uma grande chave, assim, né? Que vira quando a gente entende isso, mas é amedrontador também. Eu lembro quando a gente assistiu aquele filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, e que aparece, assim, eu senti mesmo essa força do que é essa verdadeira fonte, Deus. E eu lembro que quando eu me conectei com essa força mesmo, eu falei, quê? Porque é uma desconfiguração, assim, de tudo que a gente acredita como ser, né? Com uma semelhança, né? Com um humano, né? Que tem, de alguma maneira, essa semelhança com esse humano, né? E quando a gente realmente vira essa chave, né? Integra essa chave dentro de si, como Deus não sendo esse ser, né? Como Deus não tendo uma imagem, né? Desconectar essa imagem que a gente cria de Deus, nossa, é uma chave que... É uma chave e é muito disruptiva porque ela vai de desencontro com o pensamento religioso. Sim. Que é, se não às vezes colocar Deus em uma imagem, mas é colocar Deus numa caixa de concreto, que pode ser um templo, pode ser uma igreja. Ou então colocar Deus numa metodologia ritualística às vezes. Ou então colocar Deus numa filosofia que teoricamente não é religiosa, mas a gente se assumir de verdade, se a gente encarar de verdade, é também. Então é entender que esse Deus, ele está no nosso coração, esse Deus, ele não pede nada, porque o que a gente, né, falando da nossa personalidade, eu, Vitor, tenho a oferecer a Deus, senão as minhas mãos para trabalhar, o meu coração para servir. Então isso é muito mais sincero, isso é muito mais honesto, né? O que Deus quer, entre aspas, porque Deus não tem um desejo, porque ele não é um humano. O que esse Deus quer? Simplesmente que a gente renasça, que a gente se reconecte com ele, porque ele é a fonte, né? E a nossa tendência, a tendência da natureza é buscar as fontes, é buscar a fonte, é a reconexão. Essa é uma tendência que a gente vê em toda a natureza, a gente vê nos rios quando ele vai para o mar, a gente vê essa tendência do renascimento quando a gente vê os corpos de animais que apodrecem na terra e assim adubam a terra, ou então os dejetos mesmo, que adubam essa terra para que possa nascer uma nova semente e através disso uma nova árvore, novos frutos e um local mais próspero. Então essa obediência, ela começa a ser orientada para dentro, ela começa a ser orientada para o nosso coração. E aí que é o momento de bancar, porque é o momento que eu sinto que é como se a vida trouxesse pra gente e falasse, ó, você já deu os seus passos, ok, né? Você conseguiu se desconectar, se desenlaçar de algumas amarras psíquicas, conseguiu transformar muita coisa, mas agora é a hora de realmente assumir quem você é. E assumir quem você é implica em renunciar a quem você não é. Por isso que a Cuba falou que é assustador. E realmente esse caminho que a gente está fazendo aqui na Terra é um caminho de renúncias, de muitas renúncias. Porque é um caminho de revelações, é um caminho de retirada dos véus. Que véus? Véus da ilusão de quem a gente acha que a gente é, da ilusão do que a gente acha que a gente precisa, da ilusão muitas vezes dos relacionamentos, dos trabalhos que a gente acha que a gente quer ter, mas por quê? Porque realmente isso faz sentido para mim de verdade. Então voltar para Deus e obedecer esse Deus interno é voltar para o coração, é voltar para o próprio coração, é voltar para esse religamento com essa união divina que mora dentro da gente e sempre esteve dentro da gente. Então é muito mais um descobrir
e despertar daquilo que sempre esteve, e agora a gente começa a reverenciar isso de verdade, reverenciar essa força e agir de acordo com as vontades dessa força, que são as nossas vontades. Porque Deus não contraria a gente. A gente que contraria a Deus quando a gente segue algo, segue um caminho, ou faz algo que a gente acha que está acima de Deus. Inclusive, esse é um dos conflitos do ego humano, que é o quê? Querer ser Deus. Querer ser Deus. Só que o ego não pode querer ser Deus, porque o ego ele é só uma ferramenta. O ego ele é uma personalidade. O ego ele é uma ferramenta evolutiva e ele pode ser muito bom se ele for um ego equilibrado e forte até certo ponto, porque a gente está num mundo onde a gente precisa dessa ferramenta. Mas a partir do momento que ele quer tomar o lugar de Deus, o que seria isso de forma prática? Ruído mental, muito lixo mental, ruído emocional, relações em desequilíbrio, relações muitas vezes que correspondem aos interesses do ego, relações escada, sabe? Relações que não conectam coração com coração. Vícios. E aí é o momento em que o ego ele sente que ele tem o controle, principalmente o controle. Então é como se houvesse uma disputa unilateral pelo controle. Só que o ego, por que é unilateral? Porque o ego busca disputar, e disputa é o quê? É uma competição e é de certa maneira uma violência, uma disputa, é um combate. Só que ela é unilateral, ela é egocêntrica, ela é egóica, porque Deus não disputa. O amor não pode disputar, onde há amor não pode haver guerra. Então Deus é a energia de amor. Então é uma energia de amor que ela é tão amorosa, que ela é o puro amor. Ela não é muito amorosa porque ela simplesmente é o amor. Então ela é tão amorosa, ela é tão justa e sábia que não existe invasão. Então se a gente quiser tomar esse lugar de Deus, a gente consegue, entre aspas. Só que isso tem um custo. O custo é arcar com as consequências de um ego em descontrole que quer controlar a vida. Quais são as consequências? A gente sabe, a gente vê no mundo. Ansiedade, depressão, doença, vício, compulsão. Porque o ego ele está no caminho do ter, ou então do fazer também, e não do ser. E o caminho do ter não é o caminho do ser. Agora, quando que o ego em equilíbrio ele consegue, e aí é o ponto-chave da conversa de hoje, quem que precisa obedecer a Deus? Não é Deus que precisa obedecer a Deus, porque Deus é a grande força universal. Quem precisa obedecer a Deus é o ego. E é por isso que o ego, em muitas mitologias, ele é colocado às vezes como um cavalo, como um jumentinho, por exemplo. Na história de Jesus, ele é colocado como um jumentinho. Ele é colocado como um cavalo, que é o quê? O domínio o domínio desse ego, só que não de forma violenta, de forma serena, o domínio através do amor. Domínio talvez nem seja a palavra mais adequada, mas controle é menos ainda, mas é simplesmente uma conexão. Vamos dizer que o ego é um cavalo e Deus é o cavaleiro, é um ser, nessa suposição, é um ser. Então a vontade não é do cavalo, a vontade é do cavaleiro, é daquele que monta. Então o ego é para ser montado, de maneira simbólica, claro, só que olha como isso já dói. Se você, se pegou aí, vê se pegou aí, olha como isso já dói. Tipo assim, nossa, como assim eu vou ser montado? Entende? Então isso muitas vezes é uma questão ainda lá da infância, lá de trás, né? Olha só como a mente ela vai criando muitas armadilhas, e pra gente se libertar, precisa de esforço, precisa de determinação, porque senão cai muito fácil nas armadilhas. Porque vê aí se doeu aí. Nossa, como assim que alguém vai me montar, né? Como assim vão montar em mim? E aí remonta aí vai lá pra infância, né? Não, mas já pisaram demais em mim, né? Já me usaram demais, né? Já me domaram demais, já me domesticaram demais, já me domaram demais. E aí, por causa de um trauma de infância, o ser ele cria diversos mecanismos de defesa e não permite que a vida, que é Deus, que é o amor, nos domine, conduza. E aí gera essa condução é boa. E aí gera essa desobediência com Deus, que é o quê? Que é uma disputa com esse cavaleiro, que é esse cavalo querendo ser esse cavaleiro, é esse cavalo não querendo servir
não querendo ser obediente, não querendo ser conduzido. Então acho que o grande lance é isso, é entender essa única submissão possível, que é submissão a Deus, é uma submissão voluntária, é uma submissão conquistada, porque, por exemplo, a criança é uma submissão involuntária, porque a criança, a gente sabe que a criança é divina, que ela exala amor, que ela exala, mesmo que exale força, às vezes exale disputa também, mas isso também é amor. Por que não é amor também? Se ela é tão natural, se ela é tão livre, a criança exala liberdade. Esse é um dos termômetros para sentir se a energia de Deus está ali. É a liberdade, é a felicidade, é a liberdade. Isso não quer dizer que vai ser passividade. Muitas vezes essa liberdade, essa felicidade, ela vem com força. Muitos perfis de criança vêm com mais força, vêm com mais intensidade. E tá ali mostrando pra gente. E essa submissão da criança é uma submissão involuntária, porque ela tá meio que ali parte integrante ainda da natureza. Não houve ali uma criação completa aí desse ego até os 7 anos, não houve ainda essa desconexão também desse mundo mais da imaginação, desse mundo lúdico, que está muito conectado com o divino, porque vem dessa fonte criativa. Então, essa submissão involuntária é uma. Eu sinto que a gente, né, entrando como adulto, a gente tem que conquistar essa submissão. Isso parece anti-intuitivo, né? Como assim conquistar uma submissão? Mas é conquistar essa submissão a essa força superior, essa força que realmente ela vai nos conduzir. Só que para isso precisa de confiança. Para isso precisa de confiança, porque ao passo que a gente se coloca nesse lugar de cavalo, entre aspas, também não é uma questão pejorativa, eu sei que vocês estão me entendendo, ao passo que a gente se coloca esse lugar do ego, o ego como um cavalo no sentido de servir, e ainda eu tô falando do cavalo, né, da história de Jesus, era até um burrico, era um jumentinho, e era esse o símbolo também. Sim. Que era, rapidamente fazendo um parênteses, né, quando Jesus ele vai entrar em Jerusalém, né, é a entrada triunfal dele em Jerusalém, ele tá todo mundo esperando ele lá já, e vai ser o momento que vai começar ali a Semana Santa, e logo ele vai ser crucificado. Ele entra em Jerusalém, ele entra montado num burrico, ele pede para os discípulos dele para que encontrassem um burrico que ninguém tinha montado ainda, ou seja, um burrico virgem, entre aspas, né? Um burrico que ninguém tinha montado, que era um jumentinho, né? Eles chamam de burrico, alguns chamam de jumentinho, que é bem menor que um cavalo. E aí ele entra em Jerusalém, a entrada dele, ele é aclamado em Jerusalém, né, por pessoas que estão confiando ali na missão pública dele. Ele é aclamado e ele está entrando num jumentinho. Isso é muito curioso. E aí nos estudos, né, os estudos que antes eram estudos do ocultismo e hoje são estudos que começam a ser revelados já, como a gente está revelando hoje, dentro disso, o que isso significa? É o Cristo. O Cristo, Jesus, né, Jesus era Jesus, mas Jesus também era Jesus o Cristo, que é aquele que encarnou Deus em sua totalidade. Não é o único filho de Deus, é um irmão mais velho nosso. É um filho de Deus como nós também. Cristo é o eu superior, Cristo é o eu sou, Cristo é essa vontade ao qual a gente deve se submeter, ao qual a gente pode escolher se submeter, que é essa felicidade, que é esse eu superior, que é essa fonte primordial, essa fonte divina, que é essa fonte da abundância infinita, que é essa fonte da prosperidade, porque é a fonte da luminosidade. Então isso é o Cristo. E o que é esse jumentinho? Ele representa um ego muito bem conduzido, um ego muito bem domado, mas não domado mentalmente, não domado por uma força mental, domado por uma energia cósmica, domado por esse Cristo. Só que não é também um domado de precisar ser domesticado. É simplesmente uma condução, é simplesmente uma condução de um ego que nasceu para servir. E a gente nasceu para servir como ego, como personas, a gente também nasceu para servir. Só que não servir às vontades dos nossos pais, vontade da religião, vontade da cultura, não é isso. Porque essas pessoas estão precisando de cura, essas pessoas estão precisando de entendimento, essas pessoas estão precisando de autoconhecimento, muitas delas em igrejas, muitas delas em âmbitos religiosos. Então como que a gente vai seguir? Como que a gente vai seguir? E existe também parábolas que falam isso, né? Como que vocês vão seguir guias cegos que ainda não tiraram
aquilo que impede seus olhos de enxergar. Como que vocês vão seguir? Só que na nossa ignorância, e não de forma pejorativa também, ignorância no sentido de ignorar. Na nossa ignorância, a gente acabou seguindo esses padrões, acabou seguindo as ideias dessas pessoas e acabou servindo. Então o nosso ego que tem muito potencial, porque ele tem o potencial de ser o receptáculo de Deus, de ser a montaria desse divino que vai atuar através da gente. Esse ego que tem esse potencial, mas ele foi colocado a serviço de sentimentos egóicos, de traumas, de condicionamentos. Mesma coisa que usar, a gente pode, tem o cavalo, tem o jumentinho que Jesus pode usar para entrar em Jerusalém, mas tem o cavalo também que era usado para guerra, né? Então, o cavalo é o cavalo. O cavalo é ruim? Não necessariamente, o cavalo só estava sendo mal usado ali por outros interesses, que não interesses mais elevados, que não interesses que ali estão mais alinhados com a evolução. Então é nesse sentido que a gente fala em obedecer e em submissão. Então jamais a gente falar de submissão para, enfim, outras pessoas, ou outros contextos, ou alguém que queira imputar uma ideia na gente, ou um sentimento na gente. Jamais isso. Mas a Deus, a essa força maior, e confiar, e ter essa confiança de que essa força ela vai realmente nos conduzir para um caminho de integração até o momento, até um tempo, que pode ser agora, pode ser daqui 10 anos, pode ser daqui 10 vidas ou 10.000 vidas, onde não vai existir nem mais cavaleiro, nem mais cavalo, nem mais o Jesus em cima do jumentinho, nem mais o jumentinho, porque vai ser um momento de integração, vai ser um momento de completa integração. Acredito que isso está muito distante, sendo bem honesto. Acho que a gente tem e entender que está distante faz com que a gente coloque o pé no chão com bastante simplicidade, com bastante humildade, porque é isso que o ego precisa, é isso que o ego precisa ter para conseguir receber essa força, para conseguir ter simplicidade no coração, para conseguir receber essa força. E entender que está distante não faz com que a gente menospreze o fato de que a gente tem poder de ação, tem poder de mudança no agora, no presente, no hoje, tem poder de se revelar mais, de se descobrir mais, de amar mais, de estar mais conectado com o que a gente acredita e ir seguindo os sinais do divino, porque Deus é muito sutil, Deus não é violento, Deus não deixa pegadas muito fortes, Deus é muito mais suave, Deus deixa alguns rastros, algumas pistas, Deus é aquele que anda pela trilha e a gente tem que saber ser bom rastreador, a gente tem que saber seguir. Por que isso? Para evoluir a nossa intuição, para evoluir o nosso sentimento, porque também se estiver tudo muito claro, é tudo de mão beijada. O que um pai que dá tudo para o filho faz com o filho? Mima, enfraquece o filho. Então quando a gente às vezes a gente se revolta com Deus, é normal, é humano, acontece comigo, com você, com todo mundo. Quando a gente se revolta, né? Nossa, mas cadê aquilo né? Cadê esse Deus? Cadê suas promessas? Cadê aquilo que eu achei que ia acontecer? Cadê aquilo que eu confiei e não aconteceu? Na minha experiência, o recado é um só: serena, calma, não tem como ir para o combate com essa força, porque é uma força muito evoluída, é uma força colossal, uma força cósmica que não vai combater. Não é como a gente aprendeu, que é um pai punitivo, que é um pai que vai te destruir, que é um pai que vai te punir, né? Ó pobre ser cheio de pecado. Esse Deus que a gente está falando aqui não é punitivo porque ele não é um ser, ele não conhece os caminhos da punição, ele conhece o caminho do amor, o caminho da sutileza. Então, muitas vezes ele coloca realmente essa força, porque essa é uma inteligência universal, então essa inteligência ela coloca situações, e essa inteligência não fora, essa inteligência dentro da gente. Então, ela coloca situações para que a gente comece a trilhar aquele caminho, rastreie as pistas de onde está aquele divino dentro desse caminho e se fortaleça buscando, fortaleça a nossa fé buscando aquilo que a gente sente que precisa buscar. E claro, o nosso inconsciente mesmo materializa e atrai esse caminho para que a gente consiga desenvolver as forças, as habilidades, as capacidades para que a gente consiga evoluir e estar cada vez mais alinhado com essa força divina, soltar cada vez mais nossos véus,
soltar cada vez mais nossos apegos e se integrar, e se diluindo. Isso quer dizer que a gente vai deixar de pensar? Vai deixar de ter gosto pessoal? Vai deixar de ter relacionamento? Não, muito pelo contrário. A gente vai ter cada vez mais força relacional, a gente vai ter cada vez mais força de conseguir conectar o nosso coração, o coração do Deus que existe dentro da gente, com o coração dos outros e sentir as necessidades genuínas dos outros. E, se for do caso, de sentir, de ajudar uma outra pessoa ou de ser eventualmente responsável por necessidades de alguma pessoa, seja no trabalho, seja da família, isso vai acontecer porque o Deus que existe dentro da gente, o Deus que existe dentro de você, sentiu que esse é o melhor caminho. Sentiu que essa ajuda, que essa responsabilidade não vai atrasar o processo de evolução de outra pessoa. Sentiu que vai até ajudar, sentiu que vai trazer uma mão, sentiu que vai trazer um carinho, um acolhimento, às vezes uma força, uma elevação daquele estado. Então, sinto que é isso, né, que a gente trouxe aqui hoje. Queria saber também da Cuba depois o que ela acha sobre isso. E é isso, eu acho que o que a gente trouxe aqui de obediência, do obedecer, foi essa questão do obedecer, essa energia, e não só obedecer, mas permitir ser educado para permitir continuar obedecendo essa força. Porque nos momentos de crise, nos momentos em que a gente não está bem, a primeira coisa que a gente faz é querer sair fora, não, isso daí é loucura, isso daí não tem nada a ver, eu vou resolver por mim. Quantas vezes a gente faz isso? Quantas vezes na vida? E a gente vai continuar fazendo. Não vai chegar a um ponto específico em que a gente vai, nossa, agora resolvi tudo, agora é só alegria. Não vai ser assim, não vai ser assim. Entender que a gente tem as nossas questões humanas, só que existe um Senhor, né? E agora falando até desse termo que também era usado, né? Que é um Senhor, existe um Senhor. Quem que é o nosso Senhor, né? Quem que é o nosso Senhor ou Senhora, enfim. Só que não Senhor como pessoa, Senhor como energia. Existe uma energia por trás de tudo isso. Então, por que a gente se preocupa tanto? Por que a gente se importa tanto com a nossa aparência, não a nossa aparência física, mas com a nossa aparência egóica, com o que o mundo vai pensar da gente? Por que a gente se importa tanto? Se realmente o comandante desse barco, o comandante dessa nave é Deus, é a força da divindade. E a gente é como se fosse vou até mudar. Deus é o mandante e a gente é o comandante. Que tem o co, aí você finge que tem um tracinho aí e coloca comandante, que é o quê? Quando a gente fala de cocriação, tem a criação e tem a cocriação. A gente entende que a gente cocria, porque a gente está cocriando com as forças que já existem no universo e a gente não criou essas forças. A gente está modelando essas forças de acordo com nossas vontades e o que a gente acredita que a gente merece e o que a gente consegue expressar e manifestar no hoje através dos nossos dons já expressos. Então isso é cocriação. E o que é o comandante? O comandante é eu, já purificado, ou então no processo de purificação, né, nesse processo eterno de retirada de véus e purificação desse ego, eu como comandante. Por que comandante? Porque o mandante, aquele que realmente manda, e não no sentido de mandar, igual o pai faz, né? Manda e me obedece. Não, mandar é o quê? O que é mandar? Quando a gente quando a gente fala que a gente está enviando algo para alguém, a gente fala assim, mandei para você, mandei uma mensagem. Não mandei para você obedecer, você não precisa obedecer a minha mensagem, não, só mandei uma mensagem, enviei, mandar, só isso. Olha só outra distorção que acontecia quando a gente era criança, né? Por exemplo, pai e mãe mandavam, tô mandando. Tá mandando o quê? Tá mandando uma mensagem de que eu tenho que obedecer aquilo que você acha que é certo. Então é isso que tá mandando. Então mandar parece até que virou até um substantivo, né? Um substantivo, um imperativo, algo assim, tô mandando. Mas o que é mandar? Mandar é enviar. Por que Deus é o mandante? Porque Ele é aquele que envia toda a energia da criação. Ele é aquele que envia, o Sol é o mandante. O Sol é o mandante da luz, o Sol é o mandante da vida. Se não existisse Sol, não haveria vida. Então o Sol é o mandante. Ora, se o Sol
é uma representação muito forte de Deus em todas as mitologias também. E a gente diz que esse Deus é um sol dentro do nosso coração. O que esse Deus ele está mandando, que é esse sol? Está mandando luz, está mandando amor, está mandando infinita sabedoria, infinita compreensão, infinita justiça, infinita liberdade, infinita felicidade. Deus está mandando, só que a gente não está recebendo, a gente não está comandando, porque a nossa atenção não está voltada para o mandante. O mandante é a luz, é Deus, é a totalidade. A nossa atenção está voltada para o mundo, para o externo. Então a gente acha que a gente está comandando, não está comandando nada. Por quê? Porque só tem um mandante. E esse mandante é a luz que está enviando, é aquele que envia, não é aquele que manda a gente obedecer. O mandante, acabei de falar, é aquele que envia, ele está enviando amor. Então a gente só é comandante de verdade, ou um comandante ou uma comandante, se a gente está conseguindo receber aquilo que Deus envia para a gente, que primeiramente é luz, que primeiramente é energia, que primeiramente é amor, a nossa nutrição, é o nosso alimento primordial. Se a gente consegue receber isso e a gente obedece, o que é essa transição do recebimento para a obediência? É a expressão, é a manifestação. E aí entra o comandante. O comandante tá bom, recebi essa energia, recebi essa informação, luz, isso me preencheu, isso me preenche de saúde, isso me preenche de amor, de vitalidade. Tá, agora eu vou comandar. Como que eu comando? Transbordando através de um trabalho que seja conectado com o seu coração, que é Deus. Comandando, sendo uma pessoa integral, sendo uma pessoa de verdade na sua família, nos seus familiares, nas suas relações de amizade, e trocando essa energia que está sendo enviada pelo mandante, que é esse Deus. Então eu tô em comando, né? Então eu tô transbordando, tô distribuindo essa luz. Então o comandante, ele é um distribuidor, né? E olha só mais uma distorção, a gente ouve lá desde sempre, sociedade, cultura, família, que comando, que voz de comando, que comandante é algo repressor, é algo punitivo, é algo duro, é algo rígido, é algo opressor. A gente ouve muito isso, e não é. O comandante é aquele que distribui. É claro que a gente tem dentro da sociedade várias distorções disso, né? Então a gente tem péssimos comandantes, a gente tem péssimos comandantes dessa força. Por quê? Porque eles são comandantes do ego. Eles estão recebendo as informações distorcidas do ego, do plano egóico da existência, e aí eles dizem que estão comandando, e estão mesmo, só que eles estão recebendo o mandante deles, o mandante delas é o ego, o mandante delas é os traumas. São os traumas, são o ego, o medo, a ilusão, a raiva, a mágoa, o ressentimento, a culpa, principalmente a culpa. É isso que está mandando. Então essas pessoas, elas se tornam comandantes, né, de tudo isso. E o pior de tudo, muitas vezes elas prosperam na vida material e elas enganam. Por quê? Porque a gente ainda tem uma filosofia na maior parte da sociedade de que você está evoluindo, se você está evoluindo materialmente, se você está galgando novas posições no trabalho, ou então se agora você está naquele relacionamento que você sempre sonhou, ou se você está com aquele corpo que você sempre sonhou. E ganhar dinheiro é maravilhoso, estar num relacionamento legal é maravilhoso, ter um corpo legal é ótimo também. A questão é não depender disso, a questão é não buscar isso como forma de preencher uma lacuna que de fato só Deus pode preencher de fato essa lacuna. Sim. Que é o quê? Esse silêncio, esse vazio que Deus está mandando, Deus está enviando essa energia a todo instante, a todo momento, e só Ele pode preencher isso. Então, voltando com o que eu falei há uns minutos atrás, ao se desligar, de certa maneira, se ressignificar, se desligar desse passado e até cortar mesmo, né? Cortar o campo vibracional e energético com pessoas lá do passado e que ainda puxam a gente, né? Que ainda puxam a gente para esse passado. A gente tem que colocar esse Deus no lugar, esse Deus como novo centro, porque se não for o novo centro, a gente pode entrar em depressão, porque pode descobrir um vazio ainda maior, né? Poxa, eu cortei com todo o meu passado e cortei laços familiares, laços kármicos muito intensos, mas agora eu estou num grande vazio, né? Então isso pode gerar uma grande depressão. Então isso deve ser nutrido e alimentado
com a força de Deus, só que como Deus não é uma força violenta nem punitiva, como a gente já viu aqui, isso precisa ser buscado, isso precisa ser intencionado, isso precisa ter esse instinto de responsabilidade com essa busca, que essa que é uma busca interna, é uma busca pessoal, intransferível e ela é interna. Então isso precisa ser buscado. Essa conexão ela precisa ser buscada e depois de encontrada, e vai ser encontrada e nem vai demorar tanto para ser encontrada, entra o que na minha opinião é a parte mais difícil, que é a manutenção disso. Sim, que é o cultivo, eu ia usar essa palavra mesmo, que é o cultivo, que é a nutrição contínua disso através de um compromisso com essa força e de se colocar nesse lugar de responsabilidade, de autorresponsabilidade e de comando pela própria vida, mas através da emanação dessa luz que vem de Deus, que vem do centro da existência, que também é o meu centro, e agora eu consigo colocar isso no centro da minha vida e consigo seguir isso e não acreditar que isso me segue, mas e sim seguir essa força, seguir esse Deus, seguir esse amor, e essa que é uma força tão sutil, essa que é uma força que ela precisa ser buscada dentro de si, e essa busca justamente é o que fortalece a gente para que a gente consiga nutrir e cultivar, e que a gente consiga conquistar essa submissão, e que essa submissão ela seja voluntária, e que ela seja como um compromisso e não como forma de obrigação, porque também a gente sabe que como Deus não é punição e Deus não é violência, a gente pode quebrar esse compromisso a qualquer instante. Isso é o que a gente mais faz, infelizmente. É o que eu acabei de falar, nas dificuldades a gente se esquece da fé, se esquece de Deus, culpa Deus, sente raiva de Deus, sente remorso e esquece que realmente essa fonte primordial, ela sim, né? Essa fonte que é o que nos envia o que a gente precisa, primeiramente em forma de vida, já está enviando, né, a todo instante, em forma de vida, em forma de natureza, em forma de luz, de possibilidade de existência, e depois vem suprindo também as nossas camadas mais existenciais, terrenas, mais mundanas, né? Nossa prosperidade material, nosso dinheiro, enfim. Então é muito importante cultivar esse compromisso, cultivar essa fé. Então, dentro disso, né, dentro de obedecer, para encerrar essa minha parte, né, que deve já ter se estendido muito, dentro disso é muito importante buscar uma maneira em si de alimentar essa conexão. Acho que isso é o principal. Buscar uma maneira dentro de si de alimentar essa conexão com o divino, de alimentar essa conexão com o sagrado e com essas vontades do Criador, da própria criação, que também são as suas vontades, que também é o que vai te fazer feliz, também é o que vai te fazer se sentir livre. É necessário apenas alguns momentos de mais coragem, de mais força, de mais firmeza, porque tem algumas coisas que a gente já construiu, então precisa, de certa maneira, destruir. E esse é um dos aspectos de Deus também. É um aspecto destruidor, mas não destruidor de forma humana, não destruidor de forma punitiva. É igual Shiva, por exemplo. Shiva é considerado também um deus da destruição. O que é essa destruição? Destruição nada mais é do que o desabar desses véus. É o desabar da nossa ilusão e do que a gente criou. Então Deus também vem com essa força destrutiva, mas energética. E a gente tem isso em várias mitologias, em várias religiões também. Né? Shiva, o próprio Xangô também, que é um deus que ele vem... Xangô tem dois machados. Tem um machado de 2 gumes. Simboliza a vida, a criação, né? A ordem, mas também a destruição. Porque para que a gente consiga uma nova ordem na nossa vida, a gente precisa destruir aquilo que a gente já construiu. E essa destruição não precisa ser necessariamente violenta. Não precisa ser assim. Pode ser algo muito mais sutil, sereno e sutil do que parece. Mais leve do que parece. Claro, com alguns momentos de um pouco mais de força, mas muito mais leve do que a gente está acostumado a observar por aí. Então é isso. Desejo que quem tá ouvindo possa encontrar essa força e obedecer e se submeter a essa força, e só essa força, e submeter só essa força, e não querer que essa força
né, como uma criança birrenta, não querer que essa força se submeta às nossas pequenas vontades egocêntricas. Não é assim que funciona, e a gente precisa ter maturidade para começar a caminhar de verdade. A gente precisa se refazer, muito, né? refazer o que precisa refazer dentro da gente. Meu, tá em crise, para, né, pega um tempo para você, para tudo que você tá fazendo, vai serenar, vai olhar a vida de uma nova maneira, né? Não dá mais desculpa, não adia mais, não procrastina mais aquilo que o seu coração sabe que você precisa e que você sabe que você quer, que é essa força entrando, essa força tomando vida, tomando forma aos poucos, passo a passo na sua vida. Então é obedecer isso, não querer que isso te obedeça, né? Olhar para si com mais simplicidade, colocar um pouco mais o pé no chão, respirar, se conectar com essas forças da natureza. A natureza, na minha experiência, o que mais ajuda é a natureza. A natureza é Deus manifesto, é o que a gente tem de mais próximo de Deus manifesto, é a natureza. Então a natureza é realmente esse lugar de cura, de equilíbrio, de regeneração. A natureza regenera, né? E tá na natureza de aprendizado, sabedoria, e tá na natureza é um espelho pra gente de como regenerar internamente também. Então é isso, eu sinto que é essa força. Você quer acrescentar o quê? Uau, assim, tipo, foi tão bonito, assim, tão profundo e tão complexo, assim. Mas queria trazer que uma das formas, né, tem infinitas formas de a gente cultivar essa conexão, né, com esse grande Deus, assim, nesse lugar de subserviência, assim, né, de baixar a cabeça mesmo, assim, pra essa grande força e não querer lutar contra ela e não querer medir força com Deus. Porque todas as vezes que a gente tentar fazer isso, minha gente, todas as vezes a gente vai perder, porque não tem como a gente medir força com a grande fonte criadora, de força da existência, né? Então, uma dessas formas que eu sinto, né, e que eu trago, e é por isso que eu tô aqui, é essa forma da gente colocar esse corpo, né, como essa terra e como esse solo de cultivo dessa conexão sagrada, né, de olhar realmente e sentir esse meu corpo com todas as partes, com todas essas camadas, como uma possibilidade de conexão genuína com esse Deus, assim, né, e olhar para si como esse Deus manifesto, né, cada parte, a forma como o nosso corpo se estrutura, a forma como tudo que está invisível aos nossos olhos, né? Porque Deus é o invisível, né? Então, tudo que está invisível dentro do nosso corpo, que a gente não está vendo e que está acontecendo, é realmente a gente sentir isso e sentir que esse corpo é essa grande força, né? De tanto mistério e tanta magia que está acontecendo dentro da gente que a gente não faz ideia, né? E quando a gente começa a se estudar, se aprofundar, se sensibilizar, né? E tirando essas armaduras de guerra, porque a gente não precisa guerrear com Deus, não precisa guerrear com a vida, né? A gente vai tirando as armaduras e como esse grande cavaleiro que abaixa a cabeça para esse grande rei, né? Também. E que, sabe, tem esse lugar de humildade, de se colocar como esse grande canal de manifestação terrena. E através dessa conexão com esse corpo, entendendo esse corpo como esse grande receptáculo mesmo de mensagens, né? Que o Vi trouxe, né? Sobre esse mandante que está enviando o tempo inteiro. Então a gente está recebendo o tempo inteiro, então a gente precisa sentir. Então, sensibilizar esse corpo pra gente conseguir sentir as mensagens que Deus tá enviando pra gente. Porque se o nosso corpo não sentir, não tem como a gente viver isso na Terra. Porque pode ficar num lugar mental, um lugar idealizado, um lugar de projeção, um lugar de ilusão, um lugar de que não tá aqui acontecendo, né? Então, quando a gente traz pro nosso corpo, e é por isso que a gente dança aqui, a gente tá vivendo isso, a gente tá cultivando essa força de energia consagrada, a gente tá cultivando mesmo essa relação de profunda servidão para Deus, né? Então aqui no Corpo Espiral essa é a força, é esse pilar de realmente servir a esse corpo como essa grande força serve à vida, né? Então a gente reproduzir através do nosso corpo
se permitir com que o nosso corpo emane e seja um comandante dessa energia. Então, quando a gente dança, a gente está comandando todo esse recebimento na Terra. A gente está deixando rastros, assim como Deus deixa esses rastros, essas pegadas na Terra, a gente, com o nosso movimento, a gente deixa esse rastro, né? Só que a nossa dança, ela vai ser um reflexo de como tá essa conexão. Então, a relação com o nosso corpo, na verdade, né, é um reflexo de como a gente está em conexão com Deus, de como a gente está se conectando com essa energia. Então, se a gente olha para esse corpo, vive esse corpo, ou pior de tudo, não olha para esse corpo, não vive esse corpo, não sente esse corpo, não consegue entender as mensagens desse corpo, é a forma como a gente está se relacionando com Deus. Então, se aqui a gente firma esse compromisso de realmente, eu vou olhar para mim, eu vou olhar para o meu corpo, eu vou sentir o meu corpo, eu vou viver a dança, eu vou viver o movimento, eu vou viver e conseguir sentir a minha corrente sanguínea, meu fluxo energético, a forma como meus campos, né, os meus chakras, a forma como todos esses campos estão se posicionando, a forma como isso está acontecendo dentro de mim, a gente vai cultivando e permitindo com que nós sejamos e estejamos firmes, competentes e íntegros nessa função de ser comandante de toda essa energia. E assim a gente obedece a essa grande fonte e só repassa o que essa grande fonte é, né? Então, aqui no Corpo Espiral a gente tem como grande pilar tudo isso, assim, né? Então, o que o Vi trouxe com as palavras, a forma como ele vai trazendo isso de uma forma muito bela, assim, através da fala, tudo isso a gente faz com o nosso corpo, quando a gente reza dançando, né? Quando a gente se propõe a rezar dançando. É uma das formas, né? Tem infinitas formas. A própria arte visual, enfim, né? É uma forma de cultivo dessa conexão sagrada. São infinitos caminhos, né? E aí vai da gente conseguir sentir, e aí sim esse caminho se manifestar, e não querer escolher um caminho para que isso se manifeste. Um caminho que você queira, e não um caminho, ele vai até você. Sabe? É isso. O obedecer é isso. Obedecer não é você ir lá e falar, eu quero ir por esse caminho. É tipo assim, eu entrego. E aí o caminho vem até você. O destino é esse, né? Sabe? E aí você deixa com que o caminho chegue até você. E aí quando o caminho chega até você, você fala, realmente, esse é o caminho. Olha por onde eu ia estar. Se eu tivesse ido no outro caminho, olha como eu ia estar distante. Eu mesma, por mim, né, eu atravessei, não tive muitos desvios no caminho da dança, porque nunca deu muito pra fugir, mas as poucas vezes que eu tentei desviar disso, hoje eu olho e falo, meu Deus, olha pra onde eu ia estar, eu ia estar muito distante do que eu sou, se eu tivesse obedecido essa vontade do meu ego de querer ser, e não escutar e receber essa mensagem divina de o que eu sou. Então, espero que isso de alguma forma ressoe, né, no seu coração. Se você quiser deixar algum comentário, alguma partilha, né, pra gente conversar mais sobre isso. Aqui é um espaço pra gente prosear, trazer esse lugar, né, de partilha de uma forma leve, amorosa, como a gente é, né, e como a gente faz. Então, queria agradecer profundamente a presença, se você escutou a gente até o final. Também queria agradecer muito. Agradecer você, meu amor, por estar aqui. Tomara que tenha gerado boas reflexões por aí, né? Com certeza, com certeza. E aí eu vou convidar, antes de terminar, só para não passar batida, a gente fazer uma respiração profunda, né? 3 respirações profundas. Só para, nessas inspirações, a gente realmente trazer essa presença, assim, pro nosso corpo. E pra, a cada vez que a gente inspirar, a gente inspirar realmente esse corpo para tudo que foi dito aqui. Quando a gente exalar, a gente vai exalando tudo que não se é, todas as crenças, né? Todas as coisas que impedem a gente de conseguir manifestar, escutar e cristalinizar esse caminho dentro da gente. Então vamos lá, a gente inspira toda essa vida e exala.
Mais uma vez, inspira. Vai permitindo com que todos esses códigos adentrem o seu coração, os que fizerem sentido adentrem o seu coração, e os que não fizerem, você exala. Mais uma vez. Exala. Agradeço muito a presença de vocês. Um beijo grande, espiralado no coração. E nos vemos na próxima.